Livro Legenda Maior, Vida de São Francisco de Assis, São Boaventura. Capítulo 12. Eficácia da pregação e poder de cura. Fiel e verdadeiro servo de Cristo, querendo Francisco cumprir tudo com fidelidade e perfeição, esforçava-se por praticar sobretudo aquelas virtudes que conhecia serem mais gratas a Deus, como lhe ditara o Espírito Santo. E foi tal fidelidade que um dia o fez sofrer longamente por causa de uma dúvida angustiante. Ao voltar da oração, ele a expôs aos irmãos mais achegados, rogando-lhes que o auxiliassem a encontrar a solução. Que me aconselhais, irmãos? Que achais melhor? Que me consagre à oração ou que vá pregar por essas terras afora? Eu sou um pobre homem, sem jeito para falar. Acho que sempre sou mais dotado para a oração do que para a pregação. De resto, parece-me que na oração se lucra e recolhe maior abundância de graças, enquanto a pregação consiste mais na distribuição das graças recebidas do céu. Na oração, purificamos todos os impulsos da alma e os centramos com maior firmeza naquele que é o único e soberano bem, enquanto na pregação, nosso espírito se cobre de poeira, como os pés. As distrações nos assaltam de toda parte e a disciplina se relaxa. Na oração, falamos com Deus e o ouvimos, levando assim uma vida que se aproxima da dos anjos, ao passo que a pregação nos força a nos colocar continuamente ao nível dos homens e a viver com eles, pensar, ver, falar e escutar com eles. Mas contra todas essas vantagens da oração, existe um argumento que, se nos colocarmos do ponto de vista de Deus, parecerá decisivo. O Filho único de Deus, sabedoria suprema, deixou o seio do Pai pela salvação das almas, a fim de se dar ao mundo como exemplo, dirigir os homens à palavra que salva, dar-lhe seu sangue como resgate e libertação, como banho de purificação e como bebida que fortifica. Nada reteve para si, mas nos deu tudo a fim de nos salvar. E como devemos imitar suas ações, tal como Moisés, que confeccionou o candelabro de ouro, segundo o modelo que Deus lhe mostrara sobre o monte, parece-me que o que mais agrada a Deus é que eu abandone a tranquilidade de meu retiro para ir trabalhar e pregar. Durante vários dias, continuou ele com seus irmãos a discussão, sem chegar a formar uma convicção certa sobre a escolha que seria a mais agradável a Cristo. Ele mesmo, que recebia revelações maravilhosas, em virtude de seu espírito de profecia, não conseguia esclarecer-se e resolver a questão. Deus permitia isso para evidenciar por um milagre o mérito de seu servo no momento de partir para a pregação e salvaguardar sua humildade. Na sua autenticidade de menor, não sentia qualquer constrangimento em pedir conselhos banais às pessoas mais simples, ele que do Mestre Supremo recebera as maiores revelações. Por isso costumava ter sumo cuidado em indagar de que modo e de que forma poderia servir mais perfeitamente ao Senhor, segundo o seu beneplácito. Foi esta sua filosofia particular. Foi esse seu mais ardente desejo enquanto viveu. Consultar os sábios e os simples, os perfeitos e os imperfeitos, os grandes e os pequenos, de que maneira poderia chegar mais facilmente ao cume da perfeição. E então chamou 2 de seus irmãos e os enviou ao irmão Silvestre, aquele mesmo que em outro tempo vira sair da boca de Francisco uma cruz esplêndida, e então se encontrava entregue aos fervores da oração em um monte próximo à cidade de Assis, encarregando-o de consultar a Deus, a fim de resolver aquela dúvida e pedindo-lhe que lhe comunicasse qual a resposta do Senhor. Também pediu a Clara, Virgem Santa, encarregando-a de conferenciar sobre o assunto com alguma das mais puras e simples virgens que com ela estavam, e acrescentando suas próprias orações às demais, para que procurasse verificar qual a vontade do Senhor no assunto objeto da consulta. Houve uma unanimidade extraordinária. O sacerdote e a Virgem,
sob a inspiração do Espírito Santo, assim interpretaram a vontade de Deus. O arauto de Cristo deve ir pregar pelo mundo. Voltaram os irmãos, indicando qual a vontade de Deus, conforme tinham podido saber. Ele imediatamente se levantou, cingiu as vestes e, sem se deter um momento, se pôs a caminho. Ia com tanto fervor executar a vontade divina, corria tão velozmente, como se a mão do Senhor, descendo sobre ele, o houvesse cumulado de novas energias. Aproximando-se de Bevanha, viu um pequeno bosque, onde se haviam reunido passarinhos de toda espécie em grandes bandos. Correu imediatamente para lá e saudou-os, como se fossem dotados de razão. Pararam todos para olhá-lo. Os que estavam nas árvores se inclinavam e avançavam, as cabeças, olhando de modo extraordinário. Adiantou-se para o meio deles, pediu-lhes mansamente que ouvissem a palavra de Deus e lhes disse: Irmãos passarinhos, vós tendes muito motivo para bendizer vosso Deus e Criador, que vos vestiu de tão ricas plumas e vos deu asas para voar. Vos determinou para morar da região pura dos ares e cuida de vós, sem que preciseis vos inquietar com nada. Este discurso provocou entre os passarinhos alegres manifestações. Esticavam o pescoço, desdobravam as asas, abriam o bico e olhavam atentamente para Francisco. E o santo ia e vinha no meio deles, a alma delirando de fervor. Roçava-lhes a túnica, porém nenhum se afastava. Por fim, traçou o sinal da cruz sobre eles, e os passarinhos, com sua permissão e sua bênção, voaram todos ao mesmo tempo. Os companheiros de missão olhavam aquele espetáculo. Ao voltar para junto deles, o homem simples e puro, que era Francisco, acusava-se de negligência por não haver até então pregado às aves. Pregando em seguida nas vizinhanças, chegou a um lugar chamado Albino, onde, havendo congregado o povo e feito o devido silêncio, mal se ouvia sua voz na pregação por causa de um grande número de andorinhas que naquele mesmo lugar estavam construindo seus ninhos e faziam com seus pios um estrépito muito grande. E diante de todos disse a elas: Irmãs andorinhas, já é tempo que me deixeis falar, pois até agora haveis gritado bastante. Ouvi a palavra de Deus e guardai silêncio até que termine a pregação. A esta ordem, e como se fossem capazes de conhecimento, silenciaram de repente as andorinhas, permanecendo no mesmo lugar até que o santo terminou seu sermão. Havendo presenciado essa maravilha, os ouvintes encheram-se de admiração e todos unânimes glorificavam ao Senhor. Divulgada a fama deste milagre por toda parte, muitas pessoas sentiram-se atraídas à veneração e devoção do santo. Um estudante de Parma, excelente jovem, estudava com alguns companheiros, quando uma andorinha veio incomodá-los e importuná-los, provocando grande ruído com seus pios. Disse ele a seus companheiros: É uma das que perturbaram a pregação do homem de Deus Francisco, até que ele lhes ordenou que calassem. Voltou-se para a andorinha e lhe disse com plena segurança: Ordeno-te em nome do servo de Deus Francisco, que venhas aqui e fiques calada. Em nome de Francisco, ela se calou imediatamente, como se tivesse ouvido a voz do santo homem, e veio-se aconchegar na mão do estudante, que, estupefato, lhe devolveu a liberdade e não mais foi importunado por seus gritos. Certa ocasião, pregava o servo de Deus em Gaeta, à beira-mar, e as multidões, por devoção, acorriam a ele para tocá-lo. Mas o santo, que tinha horror desse tipo de sucesso tumultuoso, saltou sozinho dentro de uma barca que encontrou atracada. E como se fosse propulsionada por sua própria força, sem que aparecesse qualquer remador, foi ela entrando no mar para a grande admiração de todos. Mas, tendo-se afastado da praia, ficou imóvel entre as ondas todo o tempo que o santo esteve pregando às turbas, que com religioso silêncio o ouviam da praia. Terminado o sermão, o povo, testemunha do milagre, recebeu a bênção e retirou-se para não mais importunar o santo.
Então a barca, por si mesma, voltou à praia. Quem seria, pois, tão obstinado em sua impiedade para desprezar a pregação de Francisco, cuja virtude admirável contribuía não só para que os seres irracionais ouvissem sua doutrina, mas também para que os corpos inanimados lhe servissem na pregação como se fossem racionais? Para onde quer que fosse o servo de Deus, ia com ele o Espírito do Senhor, que o ungia e enviara, e o próprio Cristo, virtude e sabedoria de Deus. Assim se explica que ele abundasse em palavras de sã doutrina e brilhasse com milagres portentosos. A sua palavra era como fogo ardente que penetrava os recessos do coração e maravilhava todos os ouvintes, precisamente porque não fazia alarde de retórica humana, mas apenas espalhava os perfumes das verdades reveladas por Deus. Tornou-se isso bem patente quando uma vez teve de pregar diante do Papa e dos cardeais. A pedido do cardeal de Ostia, gizou e compôs um sermão, e depois de o aprender de cor, apresentou-se no meio da corte para o declamar. Mas de repente tudo se lhe varreu da memória. Não conseguiu alinhavar uma única palavra. Confessou tão humildemente o que acontecera. Recolheu-se um instante para invocar a graça do Espírito Santo e começou a discursar com tal fluência e entusiasmo, com um poder tão penetrante sobre a alma dos ilustres ouvintes, que a ninguém restaram dúvidas. Não era ele que falava. Quem falava era o Espírito do Senhor. Aquilo que exigia dos outros por suas palavras, já havia ele antes praticado por obras. Por isso não tinha medo de censores e pregava a verdade com suma coragem. Não costumava adular as culpas dos grandes, mas aplicava-lhes o ferro, nem dissimular a conduta dos pecadores, mas abatê-la com duras reprimendas. Com a mesma firmeza de espírito falava aos pequenos e aos grandes, e tinha a mesma alegria de falar a poucos e a muitos. Pessoas de ambos os sexos e de todas as idades acorriam para ver e ouvir aquele homem novo que o céu deu ao mundo. Peregrinava pelas várias regiões, anunciando com fervor o Evangelho, e o Senhor cooperava, confirmando a palavra com os milagres que a acompanhavam. De fato, em nome do Senhor, Francisco, pregador da verdade, expulsava os demônios, sarava os enfermos e, prodígio ainda maior, com a eficácia de sua palavra, enternecia e movia a penitência os obstinados e, ao mesmo tempo, devolvia a saúde aos corpos e aos corações. Provam-no alguns dos milagres realizados por ele e que agora relataremos a título de exemplo. Na cidade de Toscanela, foi ele acolhido devotamente como hóspede por um cavaleiro. Atendendo à sua grande insistência, tomou o santo pela mão, seu filho único, raquítico desde o nascimento, e imediatamente lhe restituiu completamente são. Aos olhos de todos, enrijaram-se, no mesmo instante, os membros daquele corpinho, e a criança se levantou sã e forte, andando, saltando e louvando a Deus. Em Narni, havia um paralítico inteiramente privado do uso dos membros. A pedido do bispo, Francisco fez sobre o doente um grande sinal da cruz, desde a cabeça até aos pés. O enfermo se levantou completamente curado. Na diocese de Rieti, apresentou-se a ele uma mãe desolada. O filho tinha o ventre tão inchado por causa da hidropsia que, ao colocá-lo de pé, não conseguia ver os próprios pés. Sofria assim desde os 4 anos de idade. O santo tocou e o inchaço desapareceu. Em Orte, havia uma criança tão mal formada que a cabeça tocava os pés e tinha também alguns ossos quebrados. Os infelizes pais rogaram ao santo que a curasse, e este, com o sinal da cruz, restituiu-lhe imediatamente, com a saúde do corpo, a posição natural, sem nenhum vestígio de deformidade. Na cidade de Gúbio, vivia uma mulher que tinha as mãos secas e contorcidas, nada podendo fazer com elas. Mas Francisco traçou sobre elas o sinal da cruz, em nome do Senhor, e elas ficaram tão perfeitamente sãs, que ela de volta para casa pôde preparar sozinha,
como outra sogra de São Pedro, sua própria comida e a dos pobres. Em Bevanha, Francisco aplicou numa menina completamente cega, por 3 vezes, um pouco de saliva sobre os olhos, em nome da Santíssima Trindade, e a criança recuperou a vista tão desejada. Em Narni, uma mulher também cega reviu a luz do dia, graças ao sinal da cruz que o santo traçou sobre ela. Em Bolonha, uma criança tinha um dos olhos coberto por uma mancha e não via absolutamente nada. Não havia remédio que a curasse. Mas depois que o servo de Deus lhe fez o sinal da cruz, desde a cabeça até aos pés, recuperou perfeitamente a vista. Em seguida, entrou para a ordem dos frades menores e dizia que via melhor com o olho curado do que com aquele que sempre estivera são. Em San Gemini, o servo de Deus recebeu hospitalidade em casa de um homem piedoso, cuja mulher era atormentada pelo demônio. Depois de rezar, ordenou ao demônio, em virtude da obediência, que deixasse aquela mulher, e o pôs de tal modo em fuga, que ficou demonstrado claramente que a obstinação dos demônios não resiste à virtude da santa obediência. Em Città di Castello, uma mulher estava possessa de um espírito mau e furioso. Apenas o santo ordenou ao demônio, em nome da obediência, e este saiu, cheio de raiva, deixando livre o corpo e o espírito da mulher, até então dominada por ele. Um irmão encontrava-se atormentado por uma grave e estranha enfermidade. Na opinião de muitos, tratava-se de possessão diabólica e não de doença natural. Muitas vezes caía de cabeça no chão e se revirava espumando, enquanto os membros ora se contraíam, ora se dilatavam com violência, ora disformemente dobrados, ora retorcidos e por fim rígidos e duros como uma pedra. Em outras ocasiões, assumia tal postura que os pés se juntavam com a cabeça, e nessa situação era alçado e lançado horrivelmente ao chão. Compadecido o servo de Deus, conversa infeliz, vítima de tão grave e irremediável enfermidade, e cheio de misericórdia com ele, fez que lhe dessem um pedacinho de pão do mesmo que ele estava comendo. Tanta foi a força daquele pão sobre o enfermo, que daí em diante nunca mais foi atormentado por essa enfermidade. No condado de Arezzo, uma mulher sofria, havia muitos dias, de dores de parto e se encontrava às portas da morte. Nessa situação desesperadora, não tinha mais remédio senão recorrer a Deus. Em tal conjuntura, sucedeu que o servo de Cristo, montado num cavalo por causa de sua enfermidade, chegou àquele lugar, coincidindo de passar exatamente pelo local onde se encontrava doente. Ao verem os moradores daquele povoado o cavalo sobre o qual ia montado Francisco, apressaram-se a tirar-lhe o freio e aplicaram logo à enferma com êxito tão estupendo que a mulher deu à luz imediatamente, sem nenhum perigo nem dor. Em Città della Pieve, certo homem piedoso e temente a Deus possuía um cordão que o santo havia usado à cintura. Como muitos homens e mulheres nessa cidade viviam sofrendo de diversas doenças, este homem ia visitá-los e dava-lhes a beber da água em que mergulhava o símbolo, e muitos assim ficavam curados. Também os doentes que comiam do pão que o homem de Deus tocava, ficavam logo curados por intervenção divina. Tais milagres e muitos outros ainda davam à pregação de Francisco um efeito extraordinário, fazendo que as palavras do arauto de Deus fossem ouvidas como se pronunciadas por um anjo do céu. E assim era efetivamente, pois a prerrogativa de excelsas virtudes com que Deus o ornara, seu espírito de profecia, a eficácia de seus milagres, a ordem de pregar recebida do céu, a obediência que lhe prestavam os seres irracionais, as transformações maravilhosas operadas por sua pregação apostólica, sua ciência não adquirida por estudos humanos, mas infundida pelo Espírito Santo, a autorização para pregar que, por revelação divina, lhe concedeu o Romano Pontífice. Além disso, a regra por ele mesmo escrita, que define a forma da pregação,
confirmada pelo mesmo vigário de Cristo, e por fim, as chagas do Rei Celestial, impressas como sinal em seu corpo, são outros tantos testemunhos que provam, a todos os séculos, de modo indubitável, que o arauto de Cristo, Francisco, foi respeitável por seu ofício, autorizado por sua doutrina, admirável por sua santidade, e assim pregou o Evangelho de Cristo como um verdadeiro enviado de Deus. Livro Legenda Maior, Vida de São Francisco de Assis, São Boaventura. Capítulo 13. Os Sagrados Estigmas. O angélico Francisco não tinha por hábito descansar enquanto estivesse à procura do bem, mas, como os espíritos angélicos na escada de Jacó, ou subia até Deus, ou descia até o próximo. O tempo que lhe fora concedido para obter méritos, aprendera Francisco a dividi-lo prudentemente. Uma parte destinava às fadigas apostólicas em benefício do próximo, e outra à tranquilidade e aos êxtases da contemplação. Depois de trabalhar pela salvação dos outros, de modo variado segundo as exigências de tempo e lugar, afastava-se das multidões e de seu tumulto, procurava na solidão um lugar tranquilo para pensar no Senhor, em plena liberdade de espírito, e sacudir a poeira que pudesse aderir à alma durante sua passagem entre os homens. Após múltiplos trabalhos, enfim, Francisco foi conduzido pela divina providência, 2 anos antes da morte, até o eremitério, muito alto, chamado Monte Alverne. Tinha começado, segundo seu costume, o jejum quaresmal em honra de São Miguel, quando começou a sentir-se inundado de extraordinária suavidade na contemplação, aceso da mais viva chama de desejos celestes, cumulado das mais copiosas graças do céu. Erguia-se às alturas, não para esquadrinhar, por mera curiosidade, os segredos da majestade suprema, pois nesse caso seria esmagado pela glória, mas antes como servo fiel e prudente, que procura conhecer a vontade de Deus, para se conformar inteiramente com ela. Era este o seu único desejo. Por revelação divina, teve sua alma conhecimento de que, abrindo o livro dos Santos Evangelhos, Jesus Cristo lhe manifestaria de que modo deveria agir para ser mais agradável a Deus em si e em todas as coisas. Com fervorosa oração, pois, se preveniu e depois mandou um de seus companheiros, homem devoto de grande santidade, tomar o livro dos Evangelhos e abri-lo 3 vezes em honra da Santíssima Trindade. E como todas as vezes que se abriu o livro ocorreram as páginas em que se fala da paixão de Cristo, logo compreendeu Francisco que, da mesma forma como havia imitado a Cristo nos principais atos de sua vida, assim também devia conformar-se com ele nos sofrimentos e dores da paixão, antes de abandonar esta vida mortal. Não se intimidou, muito pelo contrário. Embora esgotado pelas austeridades e pela cruz do Senhor que ele levara até aí, sentiu-se animado de um novo vigor para submeter-se a este martírio. O incêndio do amor triunfava em belas chamas de fogo. Rios d'água não poderiam extinguir uma caridade tão intensa. Assim, transportado em Deus pelo desejo de seráfico ardor e transformado, por compaixão, naquele que, em seu excesso de amor, quis ser crucificado, rezava um dia num lado do monte, estando próxima à festa da exaltação da Santa Cruz, e eis que ele viu descer do alto do céu um serafim, de 6 asas brilhantes como fogo. Num rápido vôo, chegou ele ao lugar onde estava o homem de Deus, e apareceu então um personagem entre as asas. Era um homem crucificado, com as mãos e os pés estendidos e presos a uma cruz. 2 asas se erguiam por cima de sua cabeça, 2 outras desdobradas para o vôo, e as 2 outras cobriam-lhe o corpo. Essa aparição fez Francisco mergulhar num profundo êxtase, enquanto em seu coração sentia um gozo extraordinário, mesclado com certa dor. Porque, em primeiro lugar,
via-se inundado de alegria com aquele admirável espetáculo, no qual se gloriava de contemplar a Cristo sob a forma de um serafim. Mas, ao mesmo tempo, a vista da cruz atravessava sua alma com a espada de uma dor compassiva. Era grande sua admiração diante de semelhante visão, pois não ignorava que os sofrimentos da paixão eram incompatíveis com a imortalidade dos espíritos celestes. Veio então a conhecer por revelação divina que essa visão lhe havia sido providencialmente apresentada para que, como amante de Cristo, compreendesse que devia transformar-se totalmente nele, não tanto pelo martírio corporal, quanto pelas chamas de amor de seu espírito. Ao desaparecer aquela visão, deixou no coração de Francisco um ardor admirável e imprimiu em seu corpo uma imagem não menos maravilhosa, pois no mesmo instante começaram a aparecer em suas mãos e pés os sinais dos cravos, iguais em tudo ao que antes havia visto na imagem do serafim crucificado. E assim era, na verdade, porque suas mãos e pés estavam atravessados no meio por grossos cravos, cuja cabeça aparecia na parte interior das mãos e superior dos pés, ficando as pontas aparecendo do outro lado. A cabeça dos cravos era redonda e negra, as pontas bastante longas e afiadas, e com evidentes sinais de haver sido retorcidas, resultando aí que os cravos sobressaíam do resto da carne. De igual modo, no lado direito do corpo do santo, aparecia, como formada por uma lança, uma cicatriz vermelha, da qual brotava às vezes tanto sangue que chegava a umedecer a túnica e as roupas internas. Era impossível esconder por muito tempo aos irmãos com quem vivia os estigmas impressos de modo tão visível. O servo de Cristo compreendia esta realidade, mas temia que se divulgasse desse modo o segredo do Senhor, e sua alma ficou numa angustiosa incerteza, não sabendo se devia manifestar ou ocultar a visão que tivera. Chamou então a alguns de seus irmãos e, falando-lhes em termos gerais, propôs-lhes sua dúvida e pediu-lhes conselho. Um deles, chamado Iluminado, compreendendo que Francisco teria visto algo extraordinário, pois se notava nele certa admiração e confusão, disse-lhe: Caríssimo irmão, debes saber que te são revelados algumas vezes certos segredos divinos, não só para teu benefício, como também para proveito dos outros. Deves temer, portanto, que, se ocultas as graças que recebeste para utilidade de teus semelhantes, seja julgado digno de repreensão, como defraudador dos talentos recebidos. Ao ouvir essas palavras, ficou o santo comovido, pois costumava dizer: Meu segredo é para mim. Então julgou, não sem temor, que deveria referir detalhadamente a visão que tivera, acrescentando que aquele que lhe aparecera várias vezes lhe revelou algumas coisas que jamais daria a conhecer a mortal algum enquanto vivesse. Devemos, pois, supor que essas palavras do serafim em cruz são tão profundas e misteriosas que fazem parte daquelas de que o apóstolo afirma: Não é permitido aos homens repeti-las. Dessa forma, o verdadeiro amor de Cristo transformara o amante na própria imagem do amado. Completaram-se então os 40 dias que ele se propusera passar na solidão e chegou a solenidade do arcanjo São Miguel. Por isso Francisco desceu do monte, trazendo em si a imagem do crucificado, não porém esculpida em tábuas de pedra ou de madeira, por mão de algum artífice, mas marcada em sua carne pelo dedo de Deus vivo. Sabendo que é bom conservar escondido o segredo do rei, ele, sabedor do real segredo, ocultava o mais possível aqueles sinais sagrados. Cabe, porém, a Deus revelar para a própria glória os prodígios que ele realiza, e por isso o próprio Deus, que imprimira aqueles sinais ocultamente, os tornou conhecidos através dos milagres, a fim de que a força oculta e maravilhosa daqueles estigmas se revelasse claramente pelos sinais. Graçava na região de Riete uma perigosa peste
que vitimava o gado, nomeadamente bois e ovelhas, sem que se vislumbrasse qualquer remédio. Havia aí um homem de bons sentimentos religiosos que de noite teve uma visão, sugerindo-lhe que fosse imediatamente ao eremitério dos irmãos, onde Francisco se encontrava de passagem, recolhesse um pouco d'água em que o santo tivesse lavado as mãos e os pés, e com essa água borrifasse o gado combalido. Levantou-se o homem muito cedo e dirigiu-se ao convento. Por conivência com os companheiros do santo, consegue arranjar a tal água de lavagem. Corre a aspergir com ela ovinos e bovinos doentes. Verdadeiramente espantoso. Mal uma gota dessa água tocava num animal doente e prostrado no chão, logo de repente ele se erguia, cheio de vigor, e corria ao pasto como se não tivesse tido nenhum achaque. Assim, o poder miraculoso dessa água, que apenas passara pelas chagas sagradas, curou os rebanhos da epizootia e eliminou por completo esse flagelo. Nas terras em volta do Monte Alverne, antes que o santo viesse morar aí temporariamente, as colheitas todos os anos eram destruídas por violentas tempestades de granizo provocadas por uma nuvem que se elevava sobre o monte. Mas depois daquela grandiosa e santa aparição, para espanto dos moradores, não mais ocorreu chuva de granizo. Evidentemente, o próprio aspecto do céu, sereno, refletia também a grandeza daquela visão e a virtude taumatúrgica dos estigmas que Francisco aí recebera. Quando a fraqueza do organismo e a aspereza dos caminhos a tanto obrigava, Francisco utilizava para suas deslocações o burro de um pobrezinho. Numa noite de inverno, tiveram de se abrigar debaixo de um penedo, por causa da neve e da escuridão, que lhes interceptaram o caminho do hospício onde tencionavam ir pernoitar. O santo percebeu que o homenzinho se virava para um lado e para o outro e soltava uns leves gemidos de queixume quase imperceptíveis. Devia ser por causa do frio, naturalmente. A roupa era pouca. Francisco, a arder no amor divino, só estendeu a mão e lhe tocou. Espantoso, ao contato dessa mão sagrada, que trazia o incêndio das brasas do serafim, o homem deixou de sentir frio e teve a sensação de se encontrar numa corrente de ar quente, como a sair da porta de um forno. Tal era o calor que agora o invadia por dentro e por fora. Todo satisfeito e tão bem aquecido, dormiu até de manhã. Dizia ele mais tarde que nunca na própria cama dormira tão bem como dormiu nesta noite, no meio de pedregulhos e de neve. São esses indícios certos que provam que os estigmas tiveram sua origem no poder daquele que, por intermédio dos serafins, purifica, ilumina e inflama, pois deram ao santo o poder de curar, livrando da peste, de dar claridade ao céu e aos corpos calor. Outros prodígios realizados após sua morte, referidos mais adiante, vêm reforçar essa convicção com toda evidência. Os estigmas eram para ele o tesouro descoberto num campo, e que ele tinha o sumo cuidado de ocultar. Mas não conseguiu escondê-los por muito tempo, apesar de trazer as mãos sempre cobertas e os pés continuamente calçados. De fato, muitos irmãos os viram durante a vida do santo. E embora tais irmãos fossem dignos de toda a fé por sua extraordinária santidade, assim mesmo, para se descartar qualquer dúvida, juraram sobre os santos evangelhos, afirmando ser certo que os tinham visto. Também as puderam ver alguns cardeais mais amigos e mais íntimos do santo. Alguns deles deram mesmo testemunho da verdade, por palavra e por escrito, incluindo os louvores dos sagrados estigmas em prosa, hinos e antífonas que compuseram em honra do santo. O sumo pontífice Alexandre IV, enfim, num sermão feito na presença de inúmeros irmãos e de mim mesmo, afirmou ter visto com seus próprios olhos os sagrados estigmas no tempo em que o santo ainda vivia. Após sua morte, mais de 50 irmãos puderam contemplá-los, como Clara, a Virgem Devotíssima, suas irmãs e inúmeros fiéis,
dentre os quais muitos os beijaram devotamente, como veremos mais adiante, e os tocaram com suas mãos, a fim de se convencer da verdade. A chaga do lado, porém, ocultava a ele com tanto cuidado que aqueles que a viram só a conseguiram furtivamente. Um dos irmãos, que o servia habitualmente e com muita delicadeza, usando um piedoso estratagema, conseguiu que ele tirasse a túnica sob pretexto de a sacudir, o que lhe permitiu observar a chaga com atenção e rapidamente aplicar 3 dedos, tomando assim a medida daquela ferida pela vista e pelo tato. Graças a um artifício semelhante, o irmão que era então seu vigário também conseguiu observá-la. Um irmão de uma simplicidade admirável lhe esfregava certo dia as espáduas doentes. Sua mão, por descuido, atingiu no local da chaga, causando-lhe uma dor bastante forte. Por isso, desde então, usava para proteger o ferimento roupas íntimas que lhe chegavam até as axilas. Os irmãos, encarregados de lhes lavar e de limpar a túnica de vez em quando, vendo-os assim manchados de sangue, também chegaram à conclusão da existência dessa sagrada chaga. Mais tarde, quando ele morreu, puderam contemplá-la a descoberto, eles e muitos outros, e naturalmente venerá-la. Eia, pois, valente soldado de Cristo, empunha as armas do teu chefe invencível, e com elas vencerás todos os inimigos. Hasteia a bandeira do Rei Supremo. À vista dela, se sentirão animados os combatentes do exército divino. Mostra o selo do sumo pontífice que é Cristo. Ele dará às tuas palavras e aos teus atos a garantia da autenticidade e todos os aceitarão. Em atenção aos estigmas do Senhor Jesus que trazes no corpo, ninguém se atreverá a molestar-te. Pelo contrário, quem quer que seja servo de Cristo não pode deixar de testemunhar devoção e afeto para contigo. Esses estigmas, cuja autenticidade é indesmentível, não apenas suficientemente confirmados por 2 ou 3 testemunhas, mas abundantissimamente comprovados por muitíssimas pessoas, esses estigmas, digo, são testemunhos veracíssimos do próprio Deus em ti e por ti, que aos infiéis tiram qualquer motivo de desculpa e aos crentes confirmam na fé, a levantam na esperança e inflamam no fogo da caridade. Está já cumprida a primeira visão que tiveste, que havias de ser comandante da milícia de Cristo, equipado com armas do céu e condecorado com as insígnias da cruz. Já foi concretizada aquela outra visão de Jesus crucificado no princípio da tua conversão, que te trespassou a alma como uma espada de dor. E aquela manifestação divina em que ouviste uma voz a sair da cruz, trono sublime de Cristo, e seu misterioso altar, segundo tu mesmo afirmaste, e nós não podemos pôr em dúvida. Já teve cumprimento a visão do Frei Silvestre da Cruz maravilhosa que te saía da boca, bem como a do Frei Pacífico e das 2 espadas em cruz sobre teu corpo, e a do angélico Frei Monaldo, que te viu suspenso nos ares, com os braços entrecruzados, enquanto Santo Antônio pregava sobre o título da cruz. Essas visões não eram fruto da imaginação, mas autênticas revelações do céu. A tua vida as confirma e a nossa fé não as pode pôr em dúvida. Já se concretizou por último, quase no fim da tua vida, a visão simultânea de um sublime serafim e de um humilde crucificado, que incendiando-te a alma de amor e marcando-te o corpo com os estigmas, fez de ti outro anjo que subia do Oriente e tinha o selo do Deus vivo. Essa aparição confirma as precedentes e, por sua vez, recebe delas um testemunho de veracidade. Por 7 vezes, a cruz de Cristo ou apareceu aos teus olhos, ou foi mostrada na tua pessoa aos olhos dos teus companheiros. Agora vemos que as 6 primeiras aparições foram como degraus por onde subiste até a 7ª, onde finalmente repousaste. Essa cruz de Cristo, com efeito, que te foi proposta e aceitaste logo nos primórdios da conversão,
que depois carregaste continuamente no decurso da tua vida irrepreensível e que apontaste como exemplo aos outros, essa cruz mostra a evidência como finalmente atingiste o ápice da perfeição evangélica. Essa prova da sabedoria cristã impressa no pó da tua carne, ninguém verdadeiramente religioso a pode rejeitar, ninguém verdadeiramente fiel a pode impugnar, ninguém verdadeiramente humilde a pode menosprezar. Ela é irrefutavelmente obra de Deus, digna por isso de toda a nossa aceitação.